Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio capítulo 8 e aqui nós vamos ver sobre Deus, sobre a disciplina para os seus filhos, né? As tentações da terra prometida e as advertências contra a ingratidão. Então, só lembrando que Moisés está lembrando o povo, porque nós sabemos que uma geração morreu ali no deserto. A geração acima de 20 anos, todas morreram ali no deserto. Então, ele está dando orientação para essa geração que vai entrar na terra de Canaã. E ele está falando sobre o cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor ordenou. Quando se obedece, deixa claro aqui na palavra que tem um fim o obedecer. O fim de obedecer é que vivais bem e vos multipliqueis e possuam a terra. Então, lembrando, fazendo assim uma ênfase aqui, que nós vamos ver que quando fala a parte principalmente de obedecer aqui, é não tomar outros deuses. E também perceber que tudo que vem do Senhor. Então a gente vai ver que esse texto ele está em cima disso, que sempre focar que a força não é nossa, a força é do Senhor, que quem nos dá a boa terra é o Senhor, quem nos dá saúde, alimento, tudo é o Senhor. Então você vai ver que o tema desse capítulo é olhar para o Senhor. Então olha só o que diz o versículo 2: Trazeis sempre viva em sua memória a maneira como Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante os 40 anos. Então, como é trazer sempre viva em sua memória? Hoje, antigamente a gente tinha mais fotografias, né? E a gente tirava fotografia de momentos, da família. E quando nós olhávamos essas fotos, trazia sempre viva essa memória em nós, né? Principalmente das coisas da família. Hoje a maioria de nós temos celular, tiramos fotos no celular e muitas vezes nem revelamos. E nós ficamos vendo muitas fotos de outras pessoas. E aí vem a comparação e vem a insatisfação. Mas aqui o Senhor está falando para trazer viva em nossa memória a nossa história nossa com o Senhor. Então, vai aqui uma chave, que nós possamos trazer em nossa memória as nossas histórias vivas com Deus, para que isso reforce cada vez mais a nossa esperança com Ele. E o que aqui também diz o versículo 2? Que o Senhor levou eles para o deserto para tornar eles humildes, para humilhar eles e provar por que isso, para ver quais eram as intenções do coração dele. O coração deles. E vocês veem, né, que várias dificuldades que eles passaram no deserto, eles murmuravam e também se rebelavam contra Deus, dizendo que preferiam estar lá no Egito do que estar no deserto ou de estar comendo aquele maná. Tudo isso é revelação do que está no coração. Eu costumo dizer que nós não sabemos o que vai no nosso coração. As experiências e as situações é que mostram o que está no nosso coração. Então, a experiência de uma falta de recurso financeiro, a experiência de uma doença, a experiência de uma crise no casamento, num relacionamento, na perda de um emprego. E isso vai estar provando o que está no nosso coração. Então, eu também costumo dizer assim: fama, dinheiro e poder é outra forma de revelar o que está no coração. Muitas vezes se fala assim: a pessoa, se viu como ela mudou depois que ela teve isso ou aquilo? Ela não mudou, só veio à tona aquilo que estava lá no coração. Então, quando o povo aqui estava no deserto, o Senhor estava o quê? Tornando eles humildes, esvaziando eles daquilo que havia no coração deles. E quando fala provar, o provar tem a intenção de aprovar. O ouro, para ele ser aprovado, ele tem que passar pelo fogo e tirando as impurezas, para ele se tornar cada vez um ouro mais puro. E isso que o Senhor nos faz, né? O Senhor não quer nos derrotar, pelo contrário, o Senhor nos quer aprovar. E mediante a aprovação, o Senhor nos alimenta. E nos alimenta principalmente com algo espiritual,
porque nesse momento nosso coração se volta a Ele no momento da dificuldade ou se rebela, né? Existem várias formas aqui, ou a gente vai se alimentar do Senhor, ou a gente vai se rebelar. Isso é que vai mostrar o que está no nosso coração. E no versículo 3 diz assim na parte B, nem só de... Não, diz aqui, não... Eu me perdi um pouquinho. Aqui, o versículo 3. E ele te humilhou e fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná que nem teus pais conheceram. Mas diz aqui que a palavra também é comparada com o quê? Com o pão. Então hoje, o que nós temos mais carência na nossa vida? É o pão espiritual, não é o pão físico. Quase todos nós aqui temos o pão físico, mas nós precisamos desse pão espiritual. E também aqui ele está falando que nem as vestes deles envelheceram, tampouco os pés deles incharam naquele deserto. Então, minha amada, meu amado, eu quero dizer para você, se você está passando por algum deserto na sua vida, foque naquele que pode te alimentar. Foque naquele que vai não deixar seus pés inchar. Foque naquele que não vai deixar suas vestes envelhecer. E fala, Senhor, eu não quero ter receio, mas eu quero que o Senhor me humilhe. O que é me humilhar? Tire tudo que está no meu coração. Senhor, eu desejo realmente que o Senhor me prove, porque eu quero ser aprovada. Então, aí o Senhor vai ter um caminho mais rápido para nós podermos entrar na terra prometida e desfrutar mais e mais dele. E olha o que diz sobre Canaã, essa terra prometida. Diz que ela é uma boa terra, ela é repleta de riachos e tanques de água, de fontes, e essas fontes elas jorram tanto dos vales como das colinas. E é uma terra que tem trigo, trigo vem para o pão, cevada também para o pão, videira, né? O suco da uva, figueiras, romeiras, azeite, mel, e aonde não vai faltar pão, não vai faltar nada. Então, e diz aqui que as rochas têm ferro e eles podem extrair cobre das colinas. Então, é uma terra rica em minerais, em comida, em água, e é isso que Deus é para nós. Hoje, do versículo 7 ao versículo 9, é como se estivesse descrevendo, sabe o quê? O Jardim do Éden. E sabe onde o Jardim do Éden está? No nosso coração. Quando nós nos voltamos para Deus e desfrutamos Deus, aí o que tem no nosso coração? Águas, tem videira, tem romeiras, tem o pão que nunca falta. Então, fala, Senhor, eu me abro para o Senhor habitar no meu coração todo dia. E eu quero dizer uma coisa para vocês também. O comer da árvore da vida é algo diário. Não é porque eu comi ontem que vai me satisfazer hoje. É a mesma coisa. Ontem você almoçou, né? Hoje também você vai almoçar. As coisas do Senhor é a mesma forma. Da mesma forma que nós precisamos alimentar nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso corpo espiritual precisa também ser alimentado diariamente para que ele viva essa Canaã interna. Agora, a partir do versículo 10, aqui vai falar sobre a advertência contra a ingratidão. Porque o que ele quer dizer assim? Olha, vocês vão receber tudo isso, eu vou multiplicar, e vocês vão ter comida, vão se saciar, vão ter casas confortáveis, vão habitar nela, o gado de vocês vão multiplicar, as ovelhas, eu vou multiplicar a prata e o ouro e tudo o que tiverdes. E agora tem um perigo do seu coração se ensoberbecer e venhas a esquecer de mim, seu Deus. E aí vocês vão estar na mesma situação que vocês estavam como na escravidão no Egito, porque o coração de vocês vai estar fechado a mim. Olha só, isso é perigoso, perigoso. Então, o que acontece? Tanto estar no deserto nos faz levar a Deus ou nos faz nos rebelar contra Deus. E quando nós estamos com uma vida muito confortável, é muito mais fácil
esquecer de Deus. Geralmente, a maioria das pessoas que começam a ter uma vida confortável, elas tendem a deixar Deus. Por quê? Porque no íntimo elas não têm uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Elas tinham um Deus para cobrir somente as necessidades dela. Quando nós temos um Deus só para cobrir nossas necessidades, quando as nossas necessidades são supridas, eu não preciso mais ter esse contato com Deus. Mas quando eu tenho contato com Deus, porque eu tenho uma relação que eu sou filha, Ele é pai, eu tenho uma relação que dele provém tudo, que uma relação que é igual família mesmo, que você não consegue ficar longe. Então é uma intimidade, um amor. Então não tem, pode ser no deserto, pode ser na riqueza. Por isso que também a palavra de Deus diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é por ele ser rico, é por ele amar o dinheiro e amar o que ele tem e se fortalecer no que ele tem e não olhar para o Senhor. Então, o problema não está na riqueza, o problema está o coração estar na riqueza. Então, a palavra de Deus também nos diz: aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, que nós possamos a todo momento deixar a nossa intimidade com Deus cada dia mais intensa, para que nós sejamos guardados tanto no deserto quanto na abundância. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.